Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e estudarmos a nossa Bíblia, que foi para isso que aqui nós chegamos hoje à noite. Para estudarmos a palavra do nosso Deus, e eu quero convidá-los para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 8, capítulo 3, versículos 1 a 8. Leamos a palavra de Deus, assim está escrito. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 8. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. À destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Amém? Que Deus aplique, irmãos, em nossos corações o texto que nós acabamos de ler. A palavra do nosso Deus nos ensina, nos exorta a estarmos buscando as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. Isso não nos exime das nossas responsabilidades aqui na terra, responsabilidades com a família, responsabilidades com o trabalho, responsabilidades com o desenvolvimento da nossa vida familiar. Porém, nós não colocaremos nada terreno acima daquilo que é celestial. Nós não colocaremos sobre a nossa carreira em Cristo Jesus. Paulo diz: combati o bom combate e acabei a carreira. Nós estamos em uma carreira, nós estamos desenvolvendo uma carreira e devemos combater sim o bom combate. Devemos combater o bom combate pensando nas coisas que são de cima. E ainda no texto, no mesmo capítulo, o versículo 10 diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós devemos buscar as coisas que são de cima, porque, irmãos, nós somos feitos novas criaturas. Deus nos transformou em novas criaturas.
No nosso passado, quando estávamos sem Cristo, andávamos segundo o curso do diabo. Obedecíamos às vontades da nossa carne e do diabo. Mas nós não estamos mais no mundo. Pelo contrário. O texto diz: porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscar as coisas que são de cima, meus irmãos, é viver aqui na terra, é vivermos aqui na terra como representantes do céu. É vivermos aqui na terra como representantes do céu. Nós temos um assunto maior e melhor para tratarmos do que a satisfação da nossa carne. De que a satisfação da nossa carne. A nossa mente não deve estar ocupada com as coisas que são da terra. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você observar, há sempre um conflito de interesses. Um conflito de interesses. Paulo fala-nos disso com muita propriedade quando ele escreve às igrejas na Galácia. As igrejas na Galácia corriam bem. Andavam bem, mas tiveram um problema. No capítulo 5, versículo 7, ele diz: correis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. É muito importante fazermos um ponto aqui, com pensar nas coisas que são de cima. Essas igrejas na região da Galácia, elas começaram muito bem. Elas receberam a Paulo de uma maneira tão especial que, se possível fora, arrancariam os seus olhos para suprir uma necessidade de Paulo. Mas, de repente, nós temos essa passagem: corrias bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Ou seja, existe um impedimento, existe uma força, um trabalho que tem nome, Satanás, diabo, que atua para que os crentes possam estagnarem. Para que os crentes possam estagnarem. Hoje eu estava passando uma pessoa de nossa cidade, não é crente, não se firmou, não sei, mas ele sempre que nos encontra, ele diz: eu ia para a igreja, eu ia para a escola dominical. Ou seja, alguma coisa ficou na cabeça dele.
E recentemente ele disse que gostaria muito de ver se tinha alguma foto dele aqui na igreja. Eu fui procurar ver se encontrava algumas fotos. Eu até coloquei algumas fotos aqui do início do trabalho. Nossa igreja, os primeiros serviços de adoração foram na estação, depois numa casa ali próximo ao Cruzeiro, depois ali numa casa entre Beto Bicicleta e Graça Couto, depois numa garagemzinha na casa de Marcinho Marinheiro, e depois aqui de lado, né? Os percursos que nós fizemos até chegarmos aqui. E numa das fotos você vê que tem muitas crianças, né? Muitas crianças. Naquele período ali, nós abríamos aqui no sábado para fazer o trabalho com as crianças, e em pouco tempo tinha 40 crianças aqui. Era incrível. E nós melhoramos a condição de trabalho. Fizemos essas salas aqui. E tinha um membro da equipe que reclamava demais, muita criança, não dá para trabalhar, não dá para trabalhar. É interessante que, depois de muitas reclamações, as crianças foram diminuindo. Mas nessa olhada de fotos, eu vi muita gente que passou por aqui. Essa semana eu encontrei com ele, eu não lembro de ter batizado, mas ele disse que foi batizado aqui na igreja, então eu fui. Eu não lembrava. Muita gente que corria bem, mas ficaram para trás. Nós sempre ensinamos, irmãos, que aqui nessa igreja não há ninguém perfeito e qualquer um de nós é passivo de queda. Mas não tem em lugar nenhum escrito que quem caiu tem que ficar caído. Devemos nos levantar. Devemos nos levantar. Muitas pessoas ficaram para trás. Quem vos impediu? Quem impediu aquelas pessoas de pensarem nas coisas que são de cima? De buscarem as coisas que são de cima? Se a Bíblia manda, irmãos, buscarmos as coisas que são de cima, é porque existe um risco de nos encantarmos com as coisas que são da terra. Aí olha essa informação que vem logo em seguida, no versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O impedimento na obra de Deus não vem de Deus, irmãos. O que impede uma pessoa de servir a Deus não vem de Deus. Aí nós temos aqui mais uma outra informação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Deixar de estar afinado com as coisas que são de cima e abrindo pequenas brechas, botando um pouco de fermento. Sabe o que vai acontecer? O impedimento total. O impedimento total. Ninguém cai de uma vez. As pessoas começam alimentando a carne, nós seres humanos crentes, começamos alimentando a nossa carne, com um pouco de fermento. Quando pensamos que não, nós queremos satisfazer a nossa carne. Esses 3 versículos que nós lemos aqui no capítulo 5, eles são introdutórios para nós continuarmos em Gálatas e no capítulo 5. Versículo 17.
versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Lembra que quando nós viemos aqui de Gálatas, nós falamos de uma relação conflituosa, que a vida espiritual, a vida do crente, ela é uma relação de conflitos, ela é uma relação de conflitos, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amados irmãos, preste atenção na expressão, para que não façais as coisas que quereis. Recentemente eu disse aqui na igreja que nós devemos ter cuidado com o nosso querer. Mas eu quero. Irmãos, tem coisas que nós queremos que nós não devemos tê-las. Tem coisas que nós não devemos tê-las. E aqui eu quero fazer um adendo para a importância de estarmos treinando os nossos filhos. Você tem que treinar o seu filho a receber não, para que ele possa começar a dominar as suas vontades. Dominar as suas vontades. Dominar a sua vontade. Nós precisamos admitir que nem tudo o que nós queremos presta para a nossa vida. Quase todos os diabéticos têm um querer acentuado por coisas doces, não tem? Quase todos. Agora, é bom para um diabetes, para um portador de diabetes, um doente com diabetes, comer doce? Não vai fazer bem. Mas é um querer. Tem uma querida amiga, a professora Fátima Diniz, ela já veio aqui na igreja. Ela faz um doce, paixão cremosa. Rapaz, o negócio é muito bom. Certo? O negócio é muito bom. E eu brinquei um dia com ela, mas isso é uma tentação para seu esposo, né? Ricardinho, né? Tem problemas de saúde nessa linha de diabetes, né? É muito bom, mas aquilo não pode para quem tem diabetes. Mas é uma coisa boa. Então, irmãos, nós, crentes em Jesus Cristo, devemos entender que nós estamos em um campo de guerra. Que nós estamos em um campo de guerra, um campo minado, onde o inimigo das nossas almas quer nos impedir. Quer nos impedir. Bom, e sendo sincero, muitas pessoas têm sido impedidas. Desde a época dos apóstolos ainda. Desde a época dos apóstolos. Os apóstolos ainda estavam vivos e tinha pessoas
estavam sendo impedidas de servir. Esta persuasão não vem do Senhor. Ou seja, não é Deus que trabalha na nossa vida para que sejamos impedidos de servi-lo. De maneira nenhuma. Nós já ressuscitamos com Cristo, somos novas criaturas, então vamos buscar as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que motivação? Qual é a motivação? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porquanto Cristo, que é a nossa vida, aliás, quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Os sofrimentos, irmãos, as dificuldades, as dores, as lágrimas, o sofrer, os conflitos, não são para serem comparados com a glória que em nós há de ser manifestada. A glória de Deus será manifestada em nossas vidas no céu, para a honra e glória do nosso Deus. E o que eu devo fazer com as minhas vontades? O que você deve fazer com as suas vontades? A Bíblia diz: mortificai, não é alimentai. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, mortificai. Os nossos membros que estão sobre a terra, a nossa carne, irmãos, o nosso corpo. Mortificai, não é alimentai. O cachorro amarelo e o cachorro branco vão guerrear entre si. O que vai ganhar a guerra? O que estiver melhor alimentado. Se ele não estiver bem alimentado, ele perde. Então nós não devemos alimentar a nossa carne. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele dá uma listinha, a Bíblia dá várias listas de pecado. E essas listas de pecado, eles só aparecem porque eles eram praticados. Então Deus está dizendo, não faça isso. Aí ele diz, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas práticas, irmãos, traz a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A fornicação é a prática do ato sexual sem casamento. As impurezas, elas podem serem da carne e podem serem do espírito. Segundo aos Coríntios, manda que haja separação de ambas, as imundícies da carne e das imundícies do espírito. Agora, aqui nós temos duas palavras que trata de uma ação que é muito fácil de ser confundida.
A Bíblia diz a afeição desordenada. A afeição desordenada, às vezes, ela se transveste de comunhão. Igrejas morrem por causa de afeição desordenada. Ou seja, o que é uma afeição desordenada? Uma afeição fora de ordem. Uma afeição onde as pessoas colocam o objeto ali acima de qualquer coisa. Se eu nutro uma afeição desordenada pelo irmão Neto, em detrimento dos outros irmãos da igreja, causa danos terríveis. Então, a afeição desordenada, que não é nenhum pecado escandaloso. Vamos supor, digamos que Zico e Iago, que moram aqui próximo ao outro, a eles queiram viver encangado de manhã, de tarde, de noite, não é um escândalo. Esses meninos parece que são dois irmãos. Mas a Bíblia diz para não ter afeição desordenada. Não deve existir afeição desordenada. Não deve existir afeição desordenada, porque causa danos. A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. É interessante, irmãos, que você pode ser um idólatra sem adorar ídolos. O avarento. Eu estava conversando outro dia com um pastor e ele disse: rapaz, eu estava pensando no próximo batismo, dizer ao povo que se batize com a carteira. Nós somos uma igreja, irmãos, que nós não cobramos, pedimos, ou qualquer um outro tipo de coisa em relação a dízimos e ofertas. Aqui na igreja, Iago é o tesoureiro da igreja, ele não sabe exatamente quanto ninguém ganha aqui, só ele mesmo, o trabalho dele. Nós não cobramos, nós não pedimos, nós ensinamos. Certo? Nós ensinamos que o dadivar para o Senhor é fonte abençoadora. Nenhum irmão que é correto com aquilo que Deus ensina sobre dízimos e ofertas mendiga o pão. Pelo contrário, é abençoado. É abençoado. Agora, nenhum avarento vai para frente. Porque Deus não abençoa o idólatra. Deus não abençoa o idólatra. Deus não abençoa o idólatra. E o avarento é idólatra. O avarento é idólatra. E a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. No passado, irmãos, nós andávamos nessa carnificina. Eu estou usando o termo carnificina e me vem em mente um texto muito conhecido dos amados irmãos, que está em Efésios capítulo 2, no versículo 3, que diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, filhos da ira. Carnificina.
açougueiros, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nos desejos da nossa carne. Fazíamos o que a nossa carne não andava, por quê? Éramos escravos. Escravos da carne, escravos do pensamento, escravos do diabo. Mas agora fomos feitos filhos de Deus, estamos livres e podemos mortificar, sim. Mortificar é um imperativo, é uma ordem de Deus e uma ordem necessária, não é uma ordem fictícia. É uma ordem necessária, é uma ordem prática, é uma ordem didática e é uma ordem para ser executada. Uma ordem para ser executada. Não vivemos mais no mundo e por isso devemos nos despirmos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Esse universo de pecados permeia a vida de muito crente. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes. Aí se faz necessário lermos o versículo 9. Não mintais uns aos outros. Havia mentiroso. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. O velho homem ainda está presente em nós, enquanto estivermos nessa carne. Pastor Tonel dizia o pijama. Enquanto eu estiver nesse pijama, Paulo, versando sobre isso, no capítulo 7 da sua epístola aos Romanos, ele deixa claro que na nossa carne bem algum habita. Na carne humana, bem algum habita. Portanto, não devemos confiar na carne. Despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem. Efésios 4 fala disso. Efésios 4, no versículo 24. E vos revestistes do novo homem. Olha que maravilha. E vos revestistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o versículo 25 e vê o contexto. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Amados, todas essas exortações que a palavra de Deus nos dá, nos traz, nos ensina, elas são moderação para a nossa vida. Não são para se fazer discurso bonito, não são para se fazer pregações maravilhosas, não. Elas servem para reconhecermos que somos pó, para reconhecermos a nossa pequenez,
para reconhecermos as adversidades e a inimizade do diabo, que anda em derredor buscando a quem possa tragar. Pedro nos traz esse alerta na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Onde está o diabo agora? Alguns dizem que ele está no inferno, não é? Outros dizem que ele vai estar numa boca de fumo. Não. O diabo está querendo derrubar você e a mim. Ele quer derrubar aqueles que estão frutificando. Quem vos impediu? Quem vos impediu? Não foi o Senhor. Quem nos impede, irmãos, é o diabo. Quem nos tira o ânimo? Eu já contei aqui um exemplo de um camarada que perguntou ao sogro: meu sogro, desde que eu ando na sua casa, depois casei com sua filha, eu nunca vi o senhor perder um culto. E o sogro disse: mas eu acho o senhor um homem tão espiritual, acho que o senhor não precisa ir para todos os cultos. Ele disse: rapaz, quando eu acho que eu não preciso, é que eu estou precisando mesmo. Quando uma criança está anêmica, a primeira coisa que deixa de fazer é querer comer. Quando o crente não quer se alimentar, é porque ele está anêmico. É que ele está precisando mesmo. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, para não desenvolvermos práticas que dê espaço para o diabo nos derrubar. Você serve ao Senhor, não pare. Não pare. Quando você para, você está dando brechas. Não pare. Tenha compromisso com a obra do Senhor. Marque com letras garrafais os dias de adoração na igreja. Não deixe de estar na igreja. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, né? A casa do Deus vivo. Não deixe. Tenha comprometimento com isso. Tenha comprometimento com o estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Deixa a Bíblia falar com você. Deixa a Bíblia falar com você. Tenha compromisso com a obra do Senhor. Se é jovem, seja ativo na mocidade da igreja. Se é mulher, seja ativa na união feminina. Se é homem, esteja ativo nos atalaias. E todos estejam ativos na condução dos trabalhos da igreja. Existem muitas coisas boas que são inimigas das ótimas. Lembram da história de Marta e de Maria?
Marta estava fazendo alguma coisa errada? Marta não estava fazendo nada de errado. Mas o certo dela estava levando ela para longe da boa parte a qual Maria escolheu. Mas fazer a comida. Fazer a comida é bom. De vez em quando eu faço lá em casa. Só de vez em quando. Eu gosto muito de fazer de vez em quando. Mas não pode estar acima da comida da vida eterna. A resposta de Pedro: tu tens as palavras da vida eterna. Absolutamente nada, irmãos, na terra deve estar acima da palavra do nosso Deus. Nós devemos ter um comprometimento com a palavra do nosso Deus para a honra e glória dele, nossa edificação e a expansão do reino de Deus com a salvação de almas. Amém? E amém. Então vamos estar atentos às coisas que são de cima. Amém e amém.